Estou lendo um estudo de Marcos, a partir do capítulo 6, a rejeição de Jesus de Nazaré. 6 do 1 ao 6. Textos paralelos. Mateus 13, do 53 ao 58. E Lucas 4, do 16 ao 30. De Cafarnaum, Jesus prosseguiu 30 quilômetros na direção sudoeste para Nazaré, a sua cidade. Versículo 1. Onde tinha morado anteriormente e lá pregou na sinagoga. Versículo 2. Vê comentários de 1:21. Os habitantes da sua cidade reconheceram a sabedoria demonstrada na sua pregação e também o poder demonstrado nos seus milagres, mas estavam perdidos quanto à explicação destas coisas. Se ele tivesse descido visivelmente do céu sobre esta terra, como muitos acreditavam que o Messias faria, tudo teria sido compreensível, mas ele era simplesmente o carpinteiro local, onde a palavra tecton pudesse ser aplicada também os artesãos em pedra ou metal. Aqui provavelmente se pensa no artesão em madeira. E sua mãe, irmãos e irmãs eram todos bem conhecidos deles. A raiz da sua perplexidade acerca de Jesus era a sua incredulidade. E Jesus ficou admirado com isso. Como em 3:31, José não é mencionado em 6:3, o que sugere novamente que ele já estava morto nessa época. Os irmãos de Jesus, versículo 3, provavelmente eram filhos de José e Maria, nascido após Jesus ter nascido de Maria. A sugestão de que eles eram ou meio-irmãos de Jesus, filhos de José de um casamento anterior, ou então primos de Jesus, não são interpretações naturais desse trecho e surgiram quando o estado de virgindade se tornou mais sagrado do que o casamento. E como consequência, a crença na virgindade perpétua de Maria foi se tornando popular. Quanto ao fato de Jesus ser rejeitado por aqueles com quem ele tinha convivido, ele comentou que isso era o que os profetas experimentam em geral. Versículo 4. Em virtude da incredulidade do povo de Nazaré, Jesus foi incapaz, em conformidade com os princípios em que ele agia, de fazer milagres entre eles, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Esses supostamente demonstraram uma pequena medida de fé nele. Missão dos 12 apóstolos, 6 do 7 ao 13. Textos paralelos, Mateus 9:36, 11:1 e Lucas 9 do 1 ao 6. O propósito dessa missão era duplo. Em parte era para dar aos apóstolos algum treinamento prático na obra missionária, a fim de prepará-los para responsabilidades posteriores, como enviados ao mundo. Vê comentário de 3:14. Mas tinha a intenção também de levar sem demora o chamado ao arrependimento para o maior número possível de galileus. A razão da urgência da necessidade para que esses se arrependessem não é declarada em Marcos, mas Mateus 10:7 mostra que isso era urgente em vista da vinda próxima do reino de Deus. Por causa da pressa com que os discípulos teriam de agir, deveriam viajar com o menor peso possível. Para a provisão das suas necessidades materiais, deveriam confiar no cuidado de Deus e não nos recursos de suas próprias provisões. Versículo 8. Se descobrissem, depois de terem estado numa casa durante 2 ou 3 dias, uma moradia mais adequada nas proximidades, não deveriam se mudar para ela. Versículo 10.
Ao saírem de vilas que não se tivessem mostrado receptivas, deveriam sacudir a poeira dos seus pés, como sinal de que sua responsabilidade pessoal para com eles tinha sido cumprida e que os habitantes agora teriam de responder por si mesmos. Versículo 11, Atos 18:6. Depois de serem incumbidos de sua missão, os discípulos viajaram por toda a Galiléia, pregando e ensinando, versículo 12 e 13, e assim proclamando o reino na forma em que o próprio Jesus o fazia. A morte de João Batista, a morte de João Batista é 6, do 14 ao 29. Textos paralelos, Mateus 14, do 1 ao 12, Lucas 3, 19 ao 20 e 9, do 7 ao 9. Em virtude dos milagres que estava fazendo, Jesus passou a ser considerado por muitos como um homem sobrenatural, como uma ressurreição de um dos antigos profetas, versículo 15, como Isaías. A alusão aqui não é ao profeta definitivo anunciado em Deuteronômios 18, 15 e 16, e não há menção nesse ponto de Jesus ser considerado o Messias prometido. Outra opinião que prevalecia, no entanto, era que Jesus era a incorporação ressurreta de João Batista, versículo 14, pois embora João não tivesse feito nenhum milagre durante a sua vida mortal, João 10:41, esperava-se certamente que o fizesse se ressuscitasse dos mortos. Esta opinião era defendida por Herodes Antipas, versículo 16, tetrarca da Galiléia, Lucas 3:1, e da Pérea de 4 a.C. até 39 d.C., que tinha sido responsável pela execução de João, e as circunstâncias dessa execução são agora relatadas, versículos 17 ao 29. João Batista tinha protestado supostamente com base em Levíticos 18, 16 e 20, 21, contra o casamento de Herodes com Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, versículo 17, pois Herodias havia se divorciado de Filipe para casar com Herodes. Irmão aqui significa meio-irmão, e o Filipe mencionado aqui não era o tetrarca de Itureia e Traconites, Lucas 3:1, mas o meio-irmão de Herodes Antipas em Roma, assim afirma Joséfo. Aí tem a referência aqui, né, que eu acho, não sei se é Antíoco, alguma coisa, vou dar uma olhada aqui. Eu li aqui, Antiques of Jews, né, que é a Antiguidade de Judeus, de Joséfo. Então, quando vem anti aqui, anti significa Antiguidades dos Judeus, né? É of Jews, que é em inglês, né, no caso. Século 18. Não, é Antiguidade dos Judeus 18. Aqui é o volume 18, né? Por ter feito esse protesto, Herodes havia encarcerado João. Joséfo afirma que o local foi a prisão em Macaeros, uma fortaleza fronteira no sul da Pérea e a leste do Mar Morto. Antiguidades de Joséfo 18, verso 2. Herodes, no entanto, não se satisfez com o mero encarceramento de João e tramou para que fosse... Aqui deve ser volume 2, né, eu acho. Antiguidades 18, volume 2. Herodias, no entanto, não se satisfez com o mero encarceramento de João e tramou para que fosse morto. Versículo 19. A sua oportunidade surgiu na ocasião do aniversário de Herodes. Ele ofereceu um banquete aos seus principais oficiais, no qual, por instigação sem dúvida de Herodias, a sua filha apresentou uma dança. Versículo 22. Com isso ganhou o favor de Herodes, que depois prometeu a ela o que pedisse. Versículo 23. Agindo sob as orientações da sua mãe, versículo 24, ela exigiu a cabeça de João Batista, versículo 5, que estava encarcerado na prisão abaixo deles. Depois disso, com amargo pesar, versículo 26, Herodes ordenou que João fosse executado e sua cabeça trazida. Versículo 27, a multiplicação dos pães para 5.000 homens.
6 do 30 ao 44. Textos paralelos: Mateus 14, 3, 21, Lucas 9, do 11 ao 17 e João 6, do 1 ao 14. Quando os 12 apóstolos retornaram da sua missão, versículo 30, a presença contínua das multidões ao redor deles. Versículo 31, confira 3:20. Levou Jesus a propor que fossem com ele de barco para uma área isolada na margem nordeste do mar da Galileia, na região de Betsaida, Júlia. Lucas 9:10. O fato de que a multidão que percebeu a partida deles e foi ao destino dos apóstolos a pé, chegou lá primeiro, versículo 33. Sugere que o vento no mar foi desfavorável ao progresso rápido do barco. Ao desembarcarem, a impressão que Jesus teve da multidão foi que eles eram como ovelhas sem pastor, desnorteadas e desamparadas. Por isso, ele imediatamente atendeu à sua necessidade principal e pregou à multidão, versículo 34. Quando anoiteceu, no entanto, em vez de concordar com a sugestão perfeitamente razoável dos apóstolos de despedir a multidão para que ela pudesse obter comida nas vilas próximas, versículo 36. Ele mesmo agora atendeu à necessidade física dela ao multiplicar e fazer que fossem distribuídos os 5 pães e os 2 peixes, que eram toda a comida que estava disponível para eles ali. O fato de que foram recolhidos 12 cestos com pedaços depois, versículo 43, sugere que cada apóstolo carregou um cesto. Esse milagre não foi somente uma expressão de compaixão de Jesus pela multidão faminta, 6:52 e 8:16 ao 19, mostram que tinha o propósito de ensinar aos discípulos uma verdade mais profunda. O estado dos justos na vida por vir era retratado pelo judeus como um grande banquete, com o Messias à cabeceira da mesa. Confira Isaías 25:6, Lucas 13:29. E Jesus talvez tenha desejado que essa festa prefigurasse aquele banquete. O significado associado ao milagre no Evangelho de João, no entanto, é o de Jesus Cristo retratado como o pão da vida, oferecendo-se a si mesmo como o alimento para um mundo faminto, ao qual ele tinha descido do céu. Jesus caminha sobre a água, 6 do 45 ao 52. Textos paralelos: Mateus 14, 22 ao 33 e João 6, do 15 ao 21. Acerca da sessão, Marcos 6, 45 a 8, 26. Vê página 1078. A urgência com que Jesus pressionou os seus discípulos para entrarem no barco é mostrada pelo fato de que João 6,15 se deveu à intenção da multidão de proclamá-lo rei, enquanto Jesus estava partindo sozinho para orar no monte. Versículo 46. Os seus discípulos cruzaram o mar, viajando provavelmente da região de Betsaida, Júlia. Confira o comentário de versículo 31 para Betsaida da Galileia. Versículo 45, João 12, 21. Na margem noroeste do mar. A sua viagem, no entanto, se mostrou muito difícil, embora não em virtude de uma tempestade repentina, como em 4:37, mas por causa de um forte vento que soprava contra eles. Versículo 48. O vento, durante as horas anteriores, tinha mudado de direção, se a sugestão no comentário do versículo 33 for correta. Da encosta do monte, Jesus viu os discípulos em aflição, supostamente à luz do luar, e entre 3 e 6 horas da manhã, a 4ª vigília da noite. Nota de rodapé da NVI. Adotando aqui como em 13:35 o cálculo romano, pois no cálculo dos judeus a noite era dividida em 3 vigílias somente. Jesus caminhou em direção a eles, cruzando a superfície da água, e estava já a ponto de passar por eles. Versículo 48. Provavelmente para que eles fizessem um apelo pessoal de ajuda a ele. Confira Lucas 24, 29. Embora o grito dos discípulos ao vê-lo tenha sido de medo e não de pedido de ajuda, Jesus respondeu a esse grito e acalmou o espírito deles. Versículo 50. Aí ele entrou no barco e o vento cessou.
Versículo 51. A admiração deles, embora natural, é considerada censurável no relato de Marcos. Pouco antes disso, os discípulos haviam testemunhado a multiplicação dos pães realizada por Jesus, versículo 52, por isso deveriam estar mais conscientes do poder divino de que ele estava revestido. As curas realizadas por Jesus em Genezaré, 6 do 53 ao 56. Texto paralelo, Mateus 14, 34 ao 36. Genezaré, onde os discípulos aportaram, versículo 53. Era supostamente uma vila na pequena, mais densamente povoada planície de Genezaré, nas proximidades de Cafarnaum. Nessa região, Jesus curou muitos inválidos dessa vez, como outros homens judeus que eram leais à lei. Em cada extremidade da sua roupa externa, Jesus tinha um cordão azul. Ver número 15, 37 e 38, Deuteronômio 22, 12. E muitos foram curados ao expressarem sua fé nele por meio do ato de tocarem um desses cordões. Versículo 56. A discussão acerca da purificação. Isso aqui eu não sabia, dá até referência aqui. Genezaré, onde os discípulos aportaram. Versículo 53, era supostamente uma vila de pequena, mais densamente povoada planície de Genezaré, nas proximidades de Cafarnaum. Nessa região, Jesus curou muitos inválidos dessa vez, como outros homens judeus que eram leais à lei. Em cada extremidade da sua roupa externa, Jesus tinha um cordão. Cada extremidade, né? Jesus tinha um cordão azul. Olha só, números 15, 37 e 38, Deuteronômio 22, 12. Então aqui é onde fala do sacerdote, né? A roupa do sacerdote. Números 15, 37 e 38 e Deuteronômio 22, 12. Aí muitos foram curados ao expressarem sua fé nele por meio do ato de tocarem um desses cordões. Versículo 56. A discussão acerca da purificação, 7 do 1 ao 23. Texto paralelo, Mateus 15 do 1 ao 20. O entusiasmo em relação a Jesus dos protagonistas da história, em 6 do 54 ao 56, está em forte contraste com a crítica que a maioria dos líderes judeus fazia a ele. Em 7:1, como já antes, em 3:22, uma delegação de escribas de Jerusalém viajou para Galiléia, no norte, para discutir com ele. A sua objeção a ele nessa ocasião estava relacionada ao comportamento dos seus discípulos. 2:18 e 24. E especificamente em virtude de eles fazerem suas refeições sem antes submeterem as suas mãos a um ritual de purificação, versículo 2, infringindo assim uma das regras contidas na tradição dos líderes religiosos, versículo 5. A tradição dos anciãos na Bíblia Ara era uma legislação que havia sido formulada pelos rabinos e a qual os fariseus atribuíam grande importância. Nela estavam prescritas as aplicações detalhadas da lei de Moisés e situações particulares. Jesus, no entanto, como também os saduceus, rejeitou essa legislação suplementar, embora os saduceus tivessem sua própria tradição, que em muitos pontos coincidia com a dos fariseus. Para esse fim, ele destacou a sua origem humana, chamando-a não de tradição dos anciãos, mas de tradição dos homens, versículo 8, que estava em antítese com os mandamentos de Deus. Ao citar Isaías 29:13, versículos 6 e 7, contra os que a defendiam, ele argumentou que, embora pudesse ter sido proposta com o propósito de ajudar as pessoas a observar a lei mosaica, em muitas situações, versículo 13b, conduzia as pessoas a desobedecerem à lei e aí forneceu um exemplo disso. A lei de Moisés ordenava que os filhos tinham a responsabilidade de apoiar os seus pais financeiramente, e com respeito a isso, Jesus citou Êxodo 20, 21 e 21:17. Mas alguns judeus se esquivaram dessa obrigação
ao aceitarem um juramento com o efeito de que esses recursos deles, que poderiam ter estado à disposição da provisão dos seus pais, tinham sido prometidos, em vez disso, para a manutenção do templo. Esse tipo de conduta tornava hipócritas os que a praticavam, pois apesar da aparência exterior de piedade que isso causava por parte deles, na verdade o seu comportamento estava em completa contradição com a vontade de Deus. Retornando, portanto, ao tema da purificação, Jesus frisou que não era o fazer refeições sem cumprir o ritual de purificação que tornava a pessoa impura, nem mesmo comer alguns alimentos específicos, versículos 18 e 19. Mas o que tornava impuro era o estado do coração dessa pessoa, que aliás era a raiz de toda a manifestação do mal moral, versículo 20 ao 23. 3. A jornada no norte, 7:24 a 8:26. A cura da filha da mulher Ciro-Fenícia, 7:24 ao 30, texto paralelo Mateus 15:21 ao 28. A parte do que está registrado em outros, do 10 ao 13 e 9:30, o ministério de Jesus na Galileia estava agora concluído. A sua declaração da sua liberdade de muitos dos regulamentos do judaísmo com que terminou aquele ministério, 7 do 1 ao 23, forma um prelúdio adequado para esse relato de uma segunda jornada que ele empreendeu. Confira 5:1. Ao território dos gentios. Dessa vez não foi para o leste, mas para o norte, para os arredores de Tiro e de Sidom. Versículo 24. Mas não é apresentada nenhuma razão para essa viagem, mas pode bem ter sido empreendida com o propósito de se livrar das multidões para ganhar uma oportunidade de concentrar sua atenção mais do que havia sido possível anteriormente no treinamento e na instrução dos seus apóstolos. Enquanto estava numa casa nessa região, uma mulher grega de origem ciro-fenícia, versículo 26, se aproximou de Jesus. Ela pediu que Jesus expulsasse um demônio da sua filha. No entanto, no início, Jesus se recusou a fazer isso, dizendo-lhe que o ministério que ele tinha sido designado era entre os judeus e não entre os gentios. A figura de linguagem que Jesus usou para afirmar este fato foi aquela em que os judeus eram representados como filhos, os gentios como cachorrinhos. O substantivo diminutivo grego kinarion sugere que a referência é aos cachorrinhos que eram mantidos como animais de estimação e não os cachorros do pátio das ruas. E os benefícios do ministério de Jesus como o pão dos filhos, versículo 27. A mulher aceitou a verdade, a referência que é Cranfiel de Adlock. A mulher aceitou a verdade que Jesus afirmou aqui, mas desenvolvendo um pouco mais a analogia que ele tinha empregado, ela ressaltou que quando os filhos recebem a sua comida, os cachorrinhos recebem um pequeno benefício por meio das migalhas que os filhos deixam cair no chão, versículo 28. Mesmo que assim ela não quisesse desmerecer os privilégios dos judeus, não obstante suspirava por obter de Jesus, por assim dizer, uma misericórdia incidental. E ela a recebeu, pois Jesus curou a sua filha, versículo 29, sem ter visto a menina, como também em Mateus 8:5 e João 4:46. A cura do homem surdo e gago, 7 do 31 ao 37. Em Decápolis, versículo 31, vê comentário de 5:20, que era a região em que o homem que tinha sido habitado por muitos demônios havia experimentado a sua cura. Desenvolvendo um pouco mais de analogia que ele tinha empregado, ela ressaltou que quando os filhos receberam a sua comida, os cachorrinhos receberam um pequeno benefício por meio das migalhas que os filhos deixaram cair no chão, mesmo que assim ela não quisesse desmerecer o privilégio dos judeus. Não obstante, suspirava por obter de Jesus, por assim dizer, uma misericórdia incidental. E ela recebeu, pois Jesus curou a sua filha. Versículo 29. Sem ter visto a menina, como também em Mateus 8:5 e João 4:46. A cura do homem surdo e gago, 7:31 ao 37. Em Decápolis, versículo 31,
Vê comentário de 5:20, que era a região em que o homem, que tinha sido habitado por muitos demônios, havia experimentado a sua cura. Pediu-se de Jesus que curasse um homem surdo e gago que foi levado a ele. Versículo 32. O homem em questão, embora vivesse numa região de gentios, provavelmente era judeu, pois ao curá-lo, Jesus falou com ele em aramaico. Mas não foi por uma simples palavra que Jesus o curou, embora curar assim fosse o seu costume normal, como nas histórias em Marcos 8:22 e João 9:1, ele usou saliva, versículo 33, para fazer isso, provavelmente tocando também seus ouvidos e língua, para despertar no homem a fé ao encorajá-lo a esperar a cura. Pois sendo surdo, o homem não teria ouvido uma oração vocal a seu favor. E Jesus indicou a ele que estava orando pelo fato de voltar os olhos para o céu. Versículo 34. O fato de que Jesus soltou um suspiro profundo demonstrou a batalha espiritual em que estava engajado. Então Jesus ordenou que os ouvidos do homem fossem abertos. Ele não ordenou que também a sua língua fosse liberada, percebendo que a sua dificuldade em falar era simplesmente uma consequência secundária da sua incapacidade de ouvir. O resultado, portanto, da ordem de Jesus aos ouvidos do homem para que se abrissem foi que tanto sua dificuldade auditiva quanto a vocal foram curadas. Versículo 32. E Jesus cumpriu assim, em parte, a profecia de Isaías 35, 5 e 6. A multiplicação dos pães para 4.000 homens, 8 do 1 ao 10. Texto paralelo, Mateus 15, 32 ao 39. Por semelhante que essa narrativa seja, em muitos aspectos, aquela em que Cristo alimentou 5.000 homens, 6 do 30 ao 44, há, no entanto, algumas diferenças interessantes entre os dois relatos. Este milagre foi realizado no território dos gentios, na região de Decápolis, 7:31, a sudeste do Mar da Galileia. Por isso, tem sido sugerido plausivelmente que enquanto na multiplicação dos pães para 5.000 homens, Jesus estava simbolizando sua capacidade de conceder o pão da vida aos judeus. Na multiplicação dos pães para 5.000 homens, ele estava simbolizando a sua capacidade de conceder o pão da vida aos gentios. O tipo de cesto usado para recolher os pedaços de pão parece ter sido diferente nos dois milagres, pois no primeiro o cesto é denotado pelo substantivo grego kofrinos, 6:43, enquanto no segundo é denotado pelo substantivo grego spiris, versículo 8, sendo este, de acordo com alguns estudiosos, um tipo maior de cesto do que o primeiro e suficientemente grande para que um adulto pudesse sentar dentro dele. Atos 9:25, a região de Dalmanuta, versículo 10, para a qual Jesus partiu depois de realizar o milagre, não foi identificada ainda. E Mateus substituiu essa expressão por região de Magadã, Mateus 15:39. Vê página 1138. O pedido dos fariseus por um sinal, 8 do 11 ao 13. Texto paralelo, Mateus 16, do 1 ao 4.